pessoal, Ricardo Moura, da Eco House. Bom, recentemente eu vi, né, que muita gente tem procurado casas usadas. Não culpo ninguém, né? Afinal de contas, né, você vai comprar uma casa aí dessas prontas, que são casas de baixo custos, né? Quartos são pequenos, né? E daí você vê uma casa usada, os quartos normalmente são grandes, por quê? Porque normalmente as casas usadas são casas, né, que foram encomendadas, né? Ou seja, né, uma casa projetada para a pessoa mesmo, né? Então, normalmente a pessoa quando vai construir uma casa, ela quer o quarto maior, ela escolhe tudo isso, né? Então, devido a isso, acaba sendo, né, as casas usadas, né, acabam tendo aí uma diferença muito grande, né, de tamanho e tudo, né, e a pessoa acaba, né, até optando por uma usada, né, por isso que eu falo, né, não culpo ninguém por isso, né, mas alguns pontos, né, que devem ser observados quando você vai procurar uma casa usada. E hoje eu vou falar um pouco sobre telhado, né, isso é uma das explicações que, né, a Eco House dá suporte às pessoas, né, então, né, um cliente nosso, né, com certeza tem total suporte a várias dicas, né, que nós damos, né, então hoje eu vou dar uma dica aí sobre telhado, né? Então existe, né, vários tipos de telhado aqui no Japão, mas eu vou falar dos dois principais telhados, né? Um é esse aqui que está aqui no vídeo aqui, ó. Esse é o telhado de cerâmica que a gente chama, né? Então é um telhado muito pesado, né? Eu vou falar as vantagens e desvantagens de cada telhado. E esse outro telhado aqui é o telhado de ardósia, né, que a gente chama aqui no Japão. São os dois mais comuns aí que vocês vão ver muito em casas usadas, né? As casas novas já, né, o padrão tem mudado muito, tem aparecido outros materiais, né? Então eu vou me fazer só desses dois, falar sobre só esses dois tipos de telhados, né? Então, cerâmica, quais as vantagens de cerâmicas, né? O cerâmica, ele não tem manutenção, né? Ou seja, ele é livre de manutenção, não existe pintura, não há necessidade de pintar ele, nada. Desvantagens, o peso, tá, pessoal? Então, né, hoje eu peguei até um martelo aqui para demonstrar, né? Então, quando o telhado de cerâmica, por ele ser muito pesado, em um terremoto você vê a casa, né? Você vê, ela acaba perdendo o controle, né? Ela balança muito mais do que uma casa que ela não tivesse, né, o telhado tão pesado, né? Então, se você pegar aí, por exemplo, terremotos como tivemos recentemente aí, né, os mais fortes aí, Ishikawa, por exemplo, você vê que essas casas com telhado de cerâmica são as que tombaram, né? São as que tombaram, né? Diante disso, logicamente, o governo, tá? O Congresso do Governo aqui do Japão, em 2001, ele regulamentou, né, uma estrutura de telhados para quando a pessoa escolhe telhado de cerâmica, né? Ou seja, a partir de 2001 isso é regulamentado, né? Agora, normalmente, casos usados, a gente está falando em casas abaixo de 2001, né? Então, essas casas não passaram, né, pela regulamentação nova, né? Que é uma exigência do governo na hora de construir, que você precisa fazer ela muito mais reforçada no telhado quando você dá a entrada, né, para fazer uma construção de cerâmica, né? Então, a partir de 2001 foi regulamentado, abaixo disso não foi regulamentado, então você, né, ainda está sujeito, né, a um telhado, né, que é pesado, né, e então, devido aos anos todos, né, que foi construída a casa, né, os terremotos que foram acontecendo, né, aconteceu muito de balançar muito, então, né, acaba, né, não sendo uma casa assim tão estável assim, né, logicamente varia de construção para construção, isso e aquilo, tem vários fatores para ser analisado, né, mas em contrapartida o de ardósia, por ser um telhado leve, né, seria coisa de um terremoto acontecer, né, ela não tem tanto balanço, né, porque, né, ela não é tão pesada a ardósia, né. Então, diante a isso, né, normalmente quando você vai escolher uma casa, nós recomendamos às pessoas a escolher o telhado mais leve sempre, né. A probabilidade da estrutura estar comprometida é muito pequena, né. Logicamente, tudo há probabilidade, tá, pessoal, de ter uma estrutura comprometida, mas, né, a tendência a você ter esse tipo de problema é menor. Então, por isso que a gente acaba recomendando de ardósia. Então, o ardósia, as vantagens dele, logicamente, peso, né? O peso é muito mais leve do que um telhado de cerâmica, comparado com o telhado de cerâmica. Desvantagem, ele exige manutenção, né? Ou seja, o que é ardósia, na verdade? Na verdade, ela é uma massa de cimento, tá? Com fibras, né? Então, ela é criado, né, essa estrutura, né, que a gente chama de ardósia, né? Tem alguns outros componentes, mas basicamente é massa de cimento, né? É um telhado assim que ele dura 30 anos, não há problema quanto a isso, só que ele exige uma manutenção de pintura, né? Então a pintura, por ser um cimento, ele é pintado, né? Com o tempo ele há um desgaste nessa pintura, acaba ficando aquele telhado esbranquiçado, que muita gente já deve, né, ter visto por aí, né? Então normalmente você precisa estar fazendo a manutenção dele da pintura. Essa é a única desvantagem dele, né? A vantagem é de ser leve. Então o de cerâmica, a desvantagem é o peso e a vantagem é ser livre de manutenção.
né? Então, esse tipo de aplicações são as que a gente faz para os nossos clientes e quem decide quem compra normalmente é o cliente, né? A nossa função de vendedores, né, de corretores, é explicar, né, as diferenças disso e daquilo, né? Então, essa é uma das explicações sobre telhados aí, né? Espero que a pessoa tenha entendido aí, né? Quem tiver dúvida é só me procurar. Um forte abraço a todos, Ricardo Mori, da Eco House.